Boa noite, saúde a todos. Comentários sobre alguns atendimentos que eu fiz hoje e algumas orientações que ajudaram meus pacientes e podem ajudar também você e seu familiar, caso tenha algumas coisas semelhantes. Então, hoje tive atendimentos aí relacionado à ansiedade, também tive atendimentos relacionados a dores musculares e nódulos musculares, atendimento para atleta de alta performance, né, que realizou a ressonância quântica, a gente conversou, fez o diagnóstico, e também paciente com desconforto estomacal, desconforto digestivo. Então vou citar algumas orientações que eu fiz para esses pacientes, né? Então, com relação a nódulos musculares, eu sempre oriento os pacientes da seguinte maneira: a contração muscular é como se fosse um interruptor, né? É como se fosse um interruptor, a luz apagando e acendendo, né? Então, o músculo, para se contrair, a gente manda um potencial elétrico, que é um potencial de ação do córtex motor, que ele despolariza a membrana muscular. Em volta da membrana muscular nós temos milhões de vesículas, são retículo sarcoplasmático, ali tem acúmulo de cálcio, né, dentro desse retículo sarcoplasmático. Quando a gente tem a liberação de potencial de ação, potencial elétrico, existe a liberação de cálcio desse retículo sarcoplasmático, que ele expõe os sítios de tropomina e tropomiosina, despolariza a membrana muscular, entra dentro das fibras de actina e miosina e faz o músculo contrair. Desliza, facilita dentro das bandas T, facilita deslizamento entre as fibras de actina e miosina, fazendo a contração muscular. Então o cálcio, quando entra dentro do sarcômero muscular, ele provoca a contração muscular. Então você tem algumas maneiras de tirar o cálcio dentro do músculo. Com a liberação miofascial, que é uma técnica da fisioterapia, a acupuntura também pode auxiliar nesse processo, né? Alongamento muscular, outra técnica da fisioterapia, e também ortomolecular. Alguns nutracêuticos facilitam a retirada de excesso de cálcio nos músculos, evitando nódulos. Beleza? Tem um equilíbrio também entre o consumo de cálcio biodisponível, cálcio não biodisponível e alguns tipos de magnésio específico em dosagens específicas para cada pessoa, para poder evitar o acúmulo de cálcio dentro do músculo ali. Tem mais detalhes, mas basicamente é isso. Agora sobre a questão da ansiedade, né, que a acupuntura pode ajudar demais, porque ela consegue mexer dentro de regiões muito nobres no cérebro, né? Então ela consegue modular o hipotálamo, a hipófise, ela consegue modular o sistema nervoso central de maneira benéfica, de modo a fazer melhor a liberação de serotonina e GABA, que são neurotransmissores de relaxamento, fazendo com que a pessoa tenha um melhor sono e diminua sintomas de ansiedade, né? Esse é um dos pontos. Com relação a exercícios físicos de alta intensidade, o ortomolecular entra muito bem, justamente porque você tem uma demanda maior de nutrientes e você tem um desgaste maior, então você também demanda uma maior utilização de muitos nutracêuticos que são necessários para uma boa saúde, né? Então, no caso de hoje, o paciente toma L-citrulina. A L-citrulina, ela é um precursor, tá, da arginina, é um vasodilatador que ele usa antes do treino. Só que o endotélio, que é a parede dos vasos sanguíneos, né, ele tem que fazer vasodilatação, que é através do óxido nítrico, né, e através da endotelina 1 fazer vasoconstrição. Então a parede dos vasos, que é o endotélio dos vasos sanguíneos, ele é muito elástico, essa parede. Essa parede, por ser muito elástica, para proteger a parede do endotélio das artérias, tem que manter essa elasticidade. Então a formação excessiva de radicais livres, que a gente consegue bloquear com muitos nutracêuticos, o excesso de radicais livres, consegue proteger o endotélio das artérias vesicapilares. E tem que ter o equilíbrio entre a vasodilatação e a vasoconstrição.
né? Então, nesse processo, é importante, por isso que muitos atletas usam banho gelado, né? Crioterapia pós exercício físico de alta intensidade. E, além do mais, a gente pode utilizar a acupuntura, um processo de anti-inflamatório, e também ortomolecular e nutracêuticos com benefício antioxidante e para proteger o endotélio e a parede dos vasos. Esses são vários detalhes, são vários tipos de nutracêuticos que eu passo aqui, né? Com relação à má digestão, né, e azias e queimações, elas podem até causar problemas no estômago, causar problemas no intestino. Isso porque a gente não absorve proteínas e sim aminoácidos, são moléculas menores que sofrem um processo de bombeamento de bomba de próton, né, do estômago. E aí você tem que beneficiar a digestão. Então, para que a gente produza ácido clorídrico, a gente precisa de cloreto de magnésio e tiamina, senão não produz ácido clorídrico. Existem algumas também enzimas digestivas e nutracêuticas que a gente consegue auxiliar. Na acupuntura, a gente tem bons resultados de estímulo de terminações nervosas que atingem o estômago e que ajudam na produção de enzimas digestivas, né? Então, basicamente, essas orientações aí, falando como que a acupuntura pode ser benéfica, né, em diversas áreas, né, da fisiologia humana, bem como os nutracêuticos e a orientação adequada. Lembrando que não existe doenças, existem alteração de saúde nas pessoas. Então, cada um tem uma característica própria para a gente poder tratar. Então, gratidão a todos. Um abraço. Saúde.